Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Futman do canal Planta Sem Mistério e blog Orquídea Sem Mistério. Bom, gente, vocês estão me vendo aqui diante dessa plantinha linda aqui, ó, dessa orquídea espetacular, ó, vocês estão vendo ela florida aqui, né? Inclusive, já foi tema aqui no canal de vídeos, mas agora vai ser outro vídeo sobre ela, uma regravação com ênfase mais especificamente nessa planta aqui, gente. Essa aqui é a Calanthe vestita. Essas são suas flores e aqui é o seu vegetal. Então o vídeo de agora vai ser para falar das fases do desenvolvimento da Calanthe vestita e de seus híbridos e plantas calanthes que possuam o mesmo comportamento, pessoal. Então, vamos começar? Bom, pessoal, quem não viu, tem um vídeo anterior que é sobre a Phaeus e a Calanthe, que são plantas muito próximas geneticamente falando, inclusive formam um híbrido belíssimo que é a Phaeus Calanthe. Vou estar deixando agora aqui essas três playlists para vocês, da Phaeus Calanthe, da Phaeus e do Calanthe, também para vocês acompanharem. Beleza, gente? E agora eu vou fazer uma regravação falando mais especificamente só das Calanthes. Então, para começar as fases do desenvolvimento dela, gente, vamos começar com a sua floração. Nós estamos em maio aqui, hoje é dia 5 de maio, como vocês podem ver, e ela já está florida. Eu digo aqui que está até adiantada. Aqui no meu clima, que é mais quente, ela está com essa tendência natural de adiantar. Mas vamos falar o que normalmente acontece por aí, beleza? Então, essa planta normalmente floresce na segunda metade do outono para o inverno. Então, é a partir de maio, junho, julho. É o seu período auge de floração, pessoal. Então, entre maio, junho e julho é o período auge de floração. As minhas aqui acabam sempre adiantando, mas ela segue um padrão bem comportado também. Mas então, maio, junho e julho é o seu período de floração. E nesse período de floração dessa planta, gente, o que a gente vai perceber é o quê? Olha só isso aqui, ó. Ausência de folhas. Tem essa aqui que vai cair agora, ó. Ainda, ó. Pronto, agora sim. Ausência total de folhas. É alguma doença, algum problema? Não, gente. A Calanthe vestita, ela, durante o período de floração, durante outono e inverno, ela cai as suas folhas e entra na famosa dormência vegetativa, ou seja, ela para de desenvolver brotos, folhas e raízes. E ela floresce nesse período, gente. Então, essa planta agora, ela está no período de dormência. Muitas vezes ela inicia a floração ainda com algumas folhas verdes, porém, já no processo de queda, beleza? Aí ela emite essa haste bem longa e a floração vai desenrolando durante um mês, até durando mais de 2 meses. É uma floração bastante durável, as hastes são bem maleáveis e florescem de forma sequencial, pessoal. Então essa planta vai florescendo de forma sequencial enquanto vai avançando o inverno. Aí o inverno vai avançando e a sua floração também vai crescendo, vai avançando de forma sequencial e a planta continua no estado de dormência vegetativa. Nesse sentido, a gente vai entrando para o final do inverno, mas para o final a sua floração vai acabando, aí a haste tende a secar depois que a floração acaba e já em agosto, já para metade de agosto, indo para setembro, finalzinho do inverno, quase primavera, essa planta vai iniciar um ciclo de brotações. E é uma planta que brota bastante em cada bulbo, ela pode brotar em cada bulbo. Isso vai ser falado daqui a pouco na terceira parte do vídeo das dicas de cultivo, gente, como estimular mais brotações nessa planta. Aí, início da primavera, essa planta aqui, ela vai começar a brotar bastante, ela vai brotar e seus brotos vão começar a crescer, já sem haste floral, sem nada, e aí ela passa a primavera inteira
com os brotos em pleno desenvolvimento. Então eles começam bem pequenininhos e já até a metade e até o final da primavera esses brotos já estão enfolhados e de tamanho bem grandes. E ela também vai começar a enraizar nesse período, pessoal. Então ela brota e já começa a enraizar também. Bom, aí nós vamos entrando para o verão. No verão, essa planta está com os brotos em pleno desenvolvimento, com as folhas bem expandidas já. E já para o meio do verão, inicia-se a fase de engorda dos bulbos. Então os brotos atingem o tamanho em altura máxima. As folhas expandem completamente no verão. Aí o enraizamento está a todo vapor, tomando todo o vaso. E os bulbos, então, mais para metade, final do verão, começa a fase de engorda e maturação. Então, primeiramente, os bulbos que eram só um broto fino, com muitas folhas, 4 ou 5 folhas, começa a engordar. E aí ele vai engordando durante todo o resto do verão. E aí vai chegando o final do verão, início do outono, esses bulbos já encontram-se praticamente entrando no seu máximo desenvolvimento, chegando a seu máximo de engorda, ficando gordos como esse daqui, só que folhados e com a palha que já não existe mais aqui. Bom, aí esses bulbos chegam no outono, eles entram na fase final de maturação, secando as palhas que o recobrem, então aos poucos as folhas também vão começando a querer ficar feias, amarelar e começar o processo de queda de folhas. Junto a isso, pessoal, já entrando para o outono, no meu caso aqui sempre adianta um pouquinho. Às vezes no final do verão já começa, mas normalmente na maioria dos locais aí, a gente já em abril, maio, começa a emissão das hastes florais dessa planta também. Então, conforme o bulbo vai amadurecendo e já começa a querer entrar no processo de queda de folhas e da palha, ela emite a sua haste floral também, pessoal. Beleza? E aí a sua haste começa com um crescimento mais lento, enquanto a planta vai amadurecendo os bulbos e caindo folha. Aí a gente vai entrando para metade do outono em diante, vai começar a vir a floração e a planta a cair suas folhas até chegar nesse ponto que nós estamos aqui de completamente sem sua folhagem e a floração em pleno desenvolvimento. E aí o ciclo vai se repetindo novamente ao longo dos anos, pessoal. Então, esse é o jeitão de crescimento da faio da Calanthe vestita, pessoal. E não é só da Calanthe vestita, não. Seus híbridos também possui o crescimento semelhante, ó. Esse aqui é o Calanthe Saint-Albin, ó, vocês podem ver aqui com as suas hastes florais longas. E aqui ainda tem até bulbo enfolhado, mas já completamente maduro. A maioria já caiu as folhas, ó. Esse aqui já está sequinho, ó, já soltou aqui. E só esse aqui que ainda falta 2 folhas para cair. Então vocês podem ver aqui, ó, já em processo final, completamente maduro, já amarelando para cair as últimas 3 folhas desse bulbo, beleza? Então é assim que se comporta esse grupo de calanthes, pessoal, que é uma orquídea terrestre bem interessante. Agora que eu falei das fases do desenvolvimento da Calanthe vestita e seus híbridos, agora vamos ver um pouquinho do jeitão do vegetal dessa planta? Vamos lá então. Jeitão do vegetal das calanthes, pessoal. Bom, pode ter variação em algumas espécies mais diferentes, mas na Calanthe do grupo das vestitas e seus híbridos, como é que se comportam? Primeiramente, essa é uma planta, pessoal, de raízes, em relação às suas raízes, são raízes mais finas. As raízes das calanthes, ó, vocês podem ver aqui, ó, no meu dedo, ali, ó, em volta, são raízes finas. Então é uma planta que não tem raízes grossas. O calibre dela é raiz fina. E é uma planta de hábito terrestre. É uma orquídea de hábito terrestre ou semi-terrestre. Beleza? Bom, aí falamos de suas raízes e em relação ao seu rizoma.
não dá nem para ver, pessoal. É colado, bulbo colado no bulbo, igual o cataceto. Então é bulbo colado direto no bulbo. Rizoma extremamente curto, não dá para a gente visualizar direito. E em relação agora ao seu pseudobulbo, pessoal. Em relação aos seus bulbos, ó, vocês podem ver, eles são bulbos que são quinados. Então os bulbos dessas calantes, ó, olha só, vocês estão vendo aqui, ó, eles são meio quadrados. Ó, tem uma quina aqui, tem outra ali. Eu vou lá no calante vestita para a gente ver melhor isso. No vestita tá mais fácil de ver, então aguenta aí. Então tá aqui, ó, o bulbo, ó. São bulbos quinados, ó, eles têm várias quinas, normalmente um formato meio quadrado ou quase um hexagonal, o formato deles. E são grossos, ó, de cor meio acinzentada quando maduros, um verde acinzentado, e de formato meio hexagonal, às vezes até um pouco mais ou menos. Então é um bulbo quinado, pessoal, possui quinas bem demarcadas aqui, ó, dando um formato meio hexagonal para ele. Beleza? E grandes, ainda podem ficar maiores do que esse daqui ainda, bem gordos. Então, esse é o pseudobulbo do calante, pseudobulbo bem avantajado e quinado. Agora, em relação às suas folhas, vamos lá na outra novamente para falar de suas folhas. Vamos lá. As folhas da calante, como vocês podem ver, elas são do tipo da folha caduca. Lembra até um pouco de folha de cataceto. Mas é uma planta que é do mesmo grupo da Phaeus tankerville e de outras Phaeus. Então a folha também lembra um pouco, só que de tamanho menor do que a da Phaeus. Parece mais até uma folha de cataceto, como vocês estão vendo aqui. Em média, um bulbo de calante bota em torno de 4, 5, não tem muito mais folhas que isso não. São poucas folhas por pseudobulbo. Folhas finas, como vocês podem ver aqui, e caducas, ou seja, elas caem no período de dormência dessa planta, que é outono e inverno principalmente. Essas aqui já estão amareladas e feias para cair, como vocês podem ver, e logo vai ficar assim e igual a outra planta que vocês viram no vídeo. Bom, e elas também possuem tamanho mediano, não são folhas nem grandes demais e nem pequenas demais. Quase como o tamanho de folhas de cataceto mesmo, beleza? Agora, em relação às suas hastes florais e inflorescência. Bom, vocês estão vendo aqui a haste floral é semelhante do Santialbim ao do Vestita. São hastes longas e muito flexíveis, pendentes. Normalmente elas são hastes pendentes, ou seja, elas primeiro crescem para cima, mas logo elas ficam penduradas. E elas são muito flexíveis, bem maleáveis mesmo. Dá até para enrolar elas com todo cuidado para não quebrar, mas são hastes que não quebram com facilidade, pois elas são bem maleáveis mesmo, aguentando bastante você envergá-las com cuidado, beleza? Essa daqui já está mais para o final, mas ainda tem, ó, botões para abrir. Então tá aqui, hastes bem maleáveis também, e suas flores abrem de forma sequencial, pessoal. Elas abrem de forma sequencial. Então, essa haste começou a florir aqui atrás. E aí, abre um grupo de flores atrás. Enquanto os botões vão crescendo. Aí as de trás duram uma semana, uma e pouca. Aí vão passando. E as da frente vão abrindo. E a haste com isso vai crescendo, crescendo, crescendo. Beleza, pessoal? E assim ela vai crescendo até chegar a um ponto em que ela não cresce mais. Ó, vocês podem ver aqui, ó, tudo aonde foram as florações passadas, que agora já está chegando no final. E agora vamos falar das suas flores ali na calante vestita, pessoal. Vamos lá. Bom, agora em relação às flores propriamente dita, cada flor, bom, vocês podem notar, né, nesse tipo de calante, vocês podem notar que as pétalas e sépalas dela são todas voltadas para cima, né? Para um lado da flor, enquanto o labelo fica para baixo, bem destacado. Então, esses calantes Vestita, Santialbim e alguns híbridos dele, ele tem essa conformação aqui muito bonita. Pétalas e sépalas todas para cima, não? E deixando o labelo bem destacado, bem avantajado, com a cor normalmente diferente das cores das pétalas e sépalas, embora, no caso da Vestita,
existam variedades como a alba, a semi-alba também. E na Santialbim que vocês viram ali, ela é toda de uma cor só. Esse labelo, ele é trilobado, quase 4 lóbulos. Vocês podem ver ali, ó, os 2 lobos laterais aqui no labelo, 2 lobos laterais e a parte de baixo, o lobo central ali, beleza? Que divide ali em 2 também. Então, ela é muito bonita, é uma flor bem elegante, como vocês podem olhar aqui. E a floração é bem durável, de 1 a 2 meses e pouco ela dura, gente, beleza? A coluna dela fica bem destacadinha ali, ó, no centro do labelo ali, é fácil de ver, é grande, florzinha fácil da gente trabalhar com polinização. Bom, então essa é a flor da Calanthe vestita e seus híbridos, pessoal. Essa é a conformação dela. Uma flor de tamanho mediano a pequena. Não é uma flor, vocês podem ver o tamanho da minha mão e o tamanho da flor. É uma flor que não é nem grande nem pequena, tamanho médio, eu gosto de dizer. Mas muito bonito, formando um conjunto bem bacana aqui na haste floral, gente. Então, esse aqui é o jeitão básico das Calanthes. Uma vez que a gente agora falou do corpo da Calanthe, vamos falar então de dicas gerais de cultivo dela. Vamos lá? Dicas gerais do cultivo da Calanthe vestita e seus híbridos, pessoal. Bom, primeira coisa, né, falar em relação à Calanthe é que é uma planta terrestre. E por ser uma planta terrestre, uma orquídea terrestre, ó, deixa eu tirar isso aqui que é bulbo morto. Uma planta terrestre, a gente tem que ter alguns cuidados especiais. Primeiro em relação ao seu substrato, mas vamos chegar lá. Ela é uma planta terrestre que eu gosto de dizer que é de fácil a médio cultivo, de dificuldade, então não é uma planta difícil de cultivar. É uma planta que se adapta bem a clima quente, mas também ao clima ameno, ela vai bem. E ela gosta o quê? De ambientes com luminosidade moderada a mais intensa, mas luz muito intensa não é legal para essa planta. Então ela gosta de luminosidade moderada. Vai muito bem o seu vaso pendurado embaixo de uma árvore ou um beiral de varanda que não pegue o sol direto ou no máximo um solzinho muito fraquinho da manhã para não queimar suas folhas. Ela queima a folha com uma certa facilidade, pessoal, beleza? Então, o vaso pendurado embaixo de uma árvore, ela adora, desde que a árvore não seja muito escura. Pendurado como está aqui, ou então no sombrite de 70% a 75%, pegando sol filtrado o dia todo, ela vai responder muito bem, pessoal. Beleza? Em relação à ventilação e umidade. Ventilação, como qualquer orquídea, gosta de ambiente ventilado, mas sem ventanias ou abafado demais. E em relação à umidade, ela gosta de ambientes úmidos. Por isso que o vaso pendurado embaixo de uma árvore costuma ir muito bem, pois esses ambientes costumam propiciar bastante umidade para ela. Beleza? Agora, em relação a vasos e substratos, pessoal. Em relação a vasos e substratos. No caso de vasos e substratos é o seguinte. Essa planta, ela tem um crescimento que a gente chama do tipo cespitoso, ou seja, ela cresce de forma de cesto, como um cataceto normalmente, para todos os lados. Então essa planta normalmente pode aos poucos ser passada para vasos maiores. Então vasos de boca larga podem ser interessantes quando você trata de uma planta já de grande porte. Ela em si não é uma planta muito grandalhona, vocês podem ver. Ela é uma planta baixa, não chega nem a 20 centímetros de altura, o seu pseudobulbo. Com folha pode chegar a uns 30 de altura até a ponta da folha, mas é uma planta de pequeno a médio porte. Mas os seus bulbos são largos, então rapidamente ela ocupa o espaço de um vaso, pessoal. Mas aqui segue aquela regra do cultivo de orquídea. O vaso tem que ter em torno de 2 a 3 dedos de espaço para crescimento do bulbo, beleza? E em relação ao tipo do vaso, os vasos de plástico funcionam muito bem para ela,
mas pode ser de barro também, se o seu ambiente for úmido. Mas os de plásticos costumam ser as melhores opções para esse tipo de planta, para não ficar muito seco lá dentro, beleza? Cachepô de madeira já não é muito interessante para essa planta, uma vez que se trata de uma planta terrestre e o seu substrato tende a ser mais fino, beleza? E nem toquinho também não funciona para essa planta. Agora, em relação a substrato, ela, por ser terrestre, a gente precisa fazer um substrato mais fino para ela, com bastante matéria orgânica e que segure um pouco mais de umidade do que um substrato normal para epífita. Então aqui a gente pode usar o quê? Uma mistura de terra adubada, mas bem pouco. Pode ser usado terra adubada para essa planta, desde que essa terra não seja aquela terra muito argilosa, pesada, que vira lama. Tem que ser uma terra bem soltinha, até mais arenosa um pouco. Pode misturar junto carvão triturado bem fininho também, ajuda muito a melhorar o substrato. Também pode ser, em vez do carvão, pode ser palha de arroz carbonizada. Casca de arroz carbonizada também vai funcionar muito bem para essa planta. Ou pode ser também o quê? Um substrato pronto à base de turfa. Também vai funcionar muito bem para essa planta. Substratos turfosos, misturado com um pouco de terra adubada. E ainda você pode misturar alguns substratos finos de orquídea, como casca de pinos ou casca de macadâmia, bem fininha também, para melhorar ainda mais a aeração. E se quiser botar também perlita, também, ou brita número 0, um pouco para dar mais aeração e mais leveza ao substrato, é uma boa opção. Mas lembrando, o substrato dela não pode ficar grosseiro e sem matéria orgânica decomposta aqui, por ser uma planta terrestre de raiz fina, pessoal. Então tem que ser um substrato mais parecido com o de planta terrestre, porém bem leve e bem drenado e bem ventilado para suas raízes. Os vasos também têm que ser muito bem furados para uma boa drenagem e uma boa ventilação, ok, gente? Aqui, ainda no substrato, eu costumo usar a mistura de terra adubada Costumo colocar o substrato Top Garden, floreira também, que é um bom substrato turfoso. E costumo misturar um pouco de carvão triturado também. E casca de macadâmia ou britinha também eu costumo misturar, para ficar um substrato bem drenado para ela. Beleza? Agora, em relação a rega e adubação. Em relação à rega e adubação, é o seguinte nessa planta aqui, pessoal. Bom, vamos ter dois momentos distintos. Momento dormência e momento vegetação. No momento de fase vegetativa, a rega ela tem que ser assim como a gente faz com outras orquídeas. Ou seja, secou, molhou. Essa planta não pode ficar excessivamente seca, igual às vezes a gente deixa para orquídeas epífitas. Ela tem que ficar, quando estiver quase totalmente seca, é hora de molhar. E aí a gente molha com abundância essa planta, beleza? E nessa fase vegetativa, também é o momento que a gente rega ela e também faz as adubações. Nessa fase vegetativa, é interessante que essas adubações, além da gente fazer aquela adubação tradicional, com adubos próprios para a orquídea, preferencialmente aqueles solúveis que a gente dilui em água e aplica na planta, também o reforço com a adubação de liberação lenta. Ela tem uma resposta muito boa a esse tipo de adubação. Então, façam aquelas adubações com adubos solúveis em água que a gente pulveriza na planta ou rega, e junto faz adubação trimestral com um adubo orgânico ou um osmocote, ou a combinação do adubo orgânico da sua preferência, por exemplo, torta de mamona com farinha de osso, ou bocashi, e osmocote juntos, né, pessoal, beleza? Normalmente, ela tem uma resposta muito boa no desenvolvimento dos seus bulbos com essas adubações combinadas. Deve-se iniciar a adubação quando começar a surgir os brotinhos novos, beleza? E aí depois nós temos a fase de dormência. Nessa fase de dormência, mesmo agora com a floração, a adubação já não é tão necessária. A planta vai utilizar de suas reservas que ela acumulou ao longo do período vegetativo
E as regas podem ser mais espaçadas durante esse período, só para não deixar o substrato esturricado demais. Então, molhando de forma mais leve, mais espaçada, para manter o mínimo de umidade no substrato, só para ele não endurecer, ficar muito esturricado, beleza? Principalmente quando as florações já tiverem acabado, gente. Então, é isso aí. Na fase de vegetação, adubação intensa e regas regulares. Secou, molhou. Na fase de dormência, regas bem mais espaçadas e menor quantidade, só para manter o mínimo de umidade, e podemos parar com a sua adubação também, gente. Beleza? Agora, em relação às pragas e doenças. Pragas e doenças é uma planta que tem muito pouco problema com pragas e doenças, mas pode sofrer como qualquer outra orquídea, com cochonilhas, com lesmas e caracóis, com ácaros. Normalmente as pragas mais comuns que podem, embora ela normalmente bem cultivada, dificilmente ela sofre ataque de pragas, mas temos que estar sempre monitorando e fazendo a prevenção e controle sempre que necessário, gente, ok? Em relação às doenças, os maiores problemas que podem acontecer nessa planta são podridões bacterianas, que podem, quando tem excesso de umidade e encharcamento no substrato, má drenagem, pode levar a apodrecimento de bulbos maduros, como esse daqui, e você ter problemas. Então, uma podridão bacteriana ou uma outra podridão podem levar a apodrecimento desses bulbos, se você não tomar cuidado com a drenagem e o excesso de água. Muito importante. E também o apodrecimento de brotações novas, com podridão negra e outras podridões também, pode acometer na fase de brotação. Então, a dica é, não deixe acumular água no miolo das folhas na fase de brotação, em que ela forma aquele cartuchinho de folhas. Então, nesse período, não deixe acumular água dentro daquele cartucho, porque pode favorecer apodrecimento ali também. Beleza, gente? Então, ela cultivada pendurado e com um broto mais inclinado, tomando cuidado com isso, dificilmente vai ter problemas. E para a prevenção das doenças, você pode estar usando, produtos da sua preferência, ou a calda bordaleza, ou produtos à base de enxofre, como a sufocáustica, enfim, vai ajudar bastante também na prevenção das doenças, ok? Agora, em relação a replantes e divisões, aqui é um período importante, pessoal. Vamos lá. Em relação a replante e divisão, a época do ano para fazer esse replante é normalmente a partir de agosto, setembro. Ou seja, é no final do período de dormência, quando ela está querendo iniciar a brotação. Não deixe para fazer o transplante dela, o replante, quando os brotos já estiverem grandes e emitindo as primeiras folhas. Façam com um broto ainda sendo apenas uma pontinha ou sem broto, ou seja, deixe para replantar lá para agosto, para a primeira, segunda quinzena de agosto, faça o período de replante, pois logo depois ela vai sair do período de dormência e vai começar a vegetar, gente. Beleza? Faça a limpeza e corte as raízes mortas, aí é aquele mesmo procedimento para outras orquídeas. E em relação à divisão, a divisão nessa planta, gente, ela pode ser feita para dois motivos: fazer novos vasos, e nesse caso aqui essa planta segue a regra do cataceto, ou seja, ela pode ser dividida de bulbo em bulbo ou de 2 em 2 bulbos, se os bulbos forem de tamanho menor. Então você pode fazer essa divisão e fazer novos vasos até com apenas um bulbo desenvolvido como esse aqui. A recuperação dela é bem rápida, beleza? E o outro motivo da divisão é estimular novas brotações. Por quê? Se você tem uma planta dessa aqui, um vaso cheio como esse aqui, e você não divide, o que acontece aqui? Ela tende a emitir a brotação só nos bulbos da frente, da dianteiro. E os de trás tendem a ficar sem brotar, como um cataceto. E aí, com o tempo, esses bulbos acabam murchando e secando. E você perde aquele bulbo ali sem ele brotar, beleza? Então, a gente pode fazer aquela torção parcial aqui, sem soltar a planta do vaso, só até você sentir aquele estalinho lá na base do bulbo. Por quê?
isso aqui normalmente vai estimular a brotação lateral dos bulbos traseiros. Então você vai estimular só essa torção parcial, esse rompimento parcial de um bulbo ao outro, vai estimular com que a planta brote mais nos outros bulbos, beleza? Então essa é uma estratégia muito usada para fazer sua planta entorcerar mais rápido e assim vir com uma floração mais abundante. Ok, gente? Então, isso também é feito em agosto também. Então, o período de agosto é o período que você faz essa divisão parcial ou divide a planta mesmo e replanta. Ok, gente? E o replante, normalmente você faz a cada 2, 3 anos, quando necessário. Sempre avaliando a situação do substrato. Compactou, tem que replantar. Beleza? E era isso, gente, que eu tinha para falar das calantes aqui, gente. Se gostaram do vídeo, deem aquele joinha, se inscrevam no canal, participem das outras atividades do canal, assistam as outras playlists, continuem assistindo as fases do desenvolvimento, gente. E vamos se inscrever e ativar o sininho para ajudar que eu continue desenvolvendo conteúdos de ensino de cultivo de plantas para você, gente. No mais, um forte abraço a todos e até a próxima em Plantas e Orquídeas Sem Mistério. Agora eu fui um pouquinho mais da floração dela e tchau, tchau, gente.